Olá pessoal, muito boa noite a todos, namastê, muita luz a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui em nosso estúdio hoje, do Espaço Caminho da Luz, para a nossa palestra online. Tá? E o tema que nós vamos abordar hoje é o poder da meditação. Ok? Por isso que eu já estou até sentadinho aqui em forma de meditação, que é para vocês irem se acostumando com o tema. Tá? Muito bem. Vamos tentar entender o significado da meditação. Uma das questões interessantes, se você analisar as escolas iniciáticas da Índia, todas as linhas de yoga na Índia, tá? Você vai perceber que elas divergem em muitos aspectos. Ela tem muitos aspectos divergentes, tá? Ela tem muitos aspectos divergentes, porém, todas as escolas têm um ponto em comum: a meditação. Ok? Todas as escolas têm seu jeito, sua técnica, sua forma de fazer meditação como uma das ferramentas importantes e essenciais para o desabrochar de nossa alma perdida, de nosso ser interior, de nosso eu superior, o nome que você quiser dar. Mas o importante é que vocês entendam que, em primeiro lugar, a meditação na Índia, ela tinha como objetivo o despertar de nossa alma perdida. Aquele encontro com aquele ser cósmico, com aquela alma que se esqueceu de quem é. Ok? Se você pegar os escritos de Krishna, os conselhos de Buda, todos eles vão usar a ferramenta da meditação como um veículo de mergulho interior. Aquele mergulho para dentro de si mesmo. Ok? E o único objetivo desse mergulho interior é entrar em contato conosco mesmo. Ok? E revelar o quê? Os mestres antigos na Índia falavam de iluminação. A ferramenta que conduz à iluminação é a meditação. Mas o que é iluminação? O que o discípulo atinge após uma jornada meditativa, uma jornada contemplativa? Ele atinge a memória cósmica do si mesmo. Esse indivíduo ele vai se lembrar de suas vidas passadas. Ele vai se lembrar do tempo que ele estava no plano astral, entre uma encarnação e outra, vivendo nas sociedades astrais. Ele vai lembrar, por exemplo, que antes dessa encarnação que ele está aqui hoje, ele estava no plano astral, passando um tempo, vivendo naquela sociedade, e preparou a sua descida junto com o conselho kármico e desenhou a sua descida aqui na Terra. E projetou ela. Então, o indivíduo, através da ferramenta da meditação, ele consegue atingir esse estado de supraconsciência. Na verdade, é o despertar. É o acordar para a nossa verdadeira alma, para a nossa verdadeira essência transcendental. Basicamente, todas as escolas de yoga, todas as escolas budistas têm este único objetivo: despertar o discípulo. Ok? Vamos falar um pouco sobre a ferramenta da meditação Zen. E o que é Zen? É bastante conhecido aqui no Ocidente, né? Você vai nos templos budistas de linha Zen, tá? Porque tem templos budistas que não são Zen. Okay? O budismo, quando ele sai da Índia, veja bem, o Buda viveu no século 6 a.C. Ok? E as escolas, Buda ensinava constantemente seus discípulos a meditar. Buda dizia que a meditação é encontrar o centro dentro de você mesmo, ou fazer de você mesmo o centro. E não viver o mundo externo, o mundo exterior, né, o mundo material, o mundo do ego, o mundo da fama, do poder, do sucesso, do dinheiro. Isso é o mundo de Maya, como diz os indianos, é o mundo do externo. E hoje nós vamos falar do nosso mundo interno, porque vocês já estão cansados das minhas palestras de eu falar desse mundo externo, desse mundo vazio, desse mundo de fantasias,
desse mundo de ego. Hoje nós vamos sentar essa palestra para voltar para dentro de nós mesmos e fazer essa jornada interna, essa jornada interior. Então o Buda ensinava sempre seus discípulos a fazer essa jornada interna, tá? A meditação budista. No entanto, veja bem, 1000 anos depois da morte do Buda, olha, praticamente 1000 anos depois da morte do Buda, o budismo ele migra, daí ele começa a migrar para outros países, né? Principalmente na China, com a inauguração do mosteiro Shaolin. Parte do budismo também vai para o Tibete, fundando o lamaísmo tibetano, que é um tipo de budismo, característica com a cultura tibetana, mas a doutrina é toda budista, tá ok? O Buda vai para a Tailândia, o budismo vai para a Tailândia, tal, e você tem 2 escolas clássicas, né, Ramayana e Hinayana, que isso não vem ao caso hoje para nós. Mas a ideia central é que quando o budismo chega no mosteiro de Shaolin, tá, existe na China, há milhares de anos já atrás, o taoísmo clássico. Tá? Existiam os mosteiros taoístas nas montanhas de Wudang, onde o Tai Chi Chuan se desenvolveu, onde a grande escola do Kung Fu de Wudang. As pessoas desconhecem o Kung Fu de Wudang. É muito famoso aqui no Brasil, no Ocidente, o Kung Fu de Shaolin. Mas as pessoas se esquecem do Kung Fu de Wudang. Por exemplo, quem assistiu o seriado da Netflix aí, do Marco Polo, vai ver o Sem Olhos lá, um mestre de Kung Fu, mestre de artes marciais, taoísta. Ele é um mestre Wudang, das montanhas de Wudang. Ele não é Shaolin. Ele é inclusive você vai ver, ele tem os costumes, ele toma, bebe, come, diferente dos budistas que tem todo um celibatário, tem todo um processo. Os taoístas têm uma jornada diferente, tem um modelo diferente de monge. Né? Mas então, quando o budismo chega na China e se junta com o taoísmo, uma nova escola nasce. Uma nova prática de budismo nasce. Ok? E quando chega a visita também de um patriarca indiano chamado Bodhidharma, no mosteiro de Shaolin, ele introduz, né, uma técnica de meditação voltada para a parede. Olha só. Então, se você vai no mosteiro Zen hoje, você vai ver os monges todos sentados, virados para a parede. Né? Ali sentado, fazendo meditação. Essa postura aqui, o ato de sentar de pernas cruzadas, em japonês se chama zazen. Então, o ato de você sentar e meditar de pernas cruzadas se chama zazen. Mas o que é o Zen? Eu vou para a lousa, Pablo. Vamos lá, que o Lalá vai para a lousa para explicar direitinho tudo para vocês, essa questão, né, importante da meditação como uma das ferramentas mais importantes. Olha, é a ferramenta mais importante no caminho espiritual de todas as escolas iniciáticas do passado, a meditação. Você que é esotérico, você que é espiritualista, está buscando as respostas, a meditação é a ferramenta-chave. Então vamos lá. Então, no mosteiro de Shaolin, né, da velha China, o budismo, ele se funde com o taoísmo clássico chinês. Essas 2 filosofias não entraram em conflito, ninguém ficou brigando, a minha é melhor, papapá, igual as religiões aqui no Ocidente, que as pessoas ficam brigando, né? Não, muito pelo contrário, lá elas tiveram uma simbiose perfeita, elas uniram umas com as outras, e nesta fusão, dentro do mosteiro de Shaolin, que isso aconteceu, surgiu uma escola chamada Budismo Shan, ou, na verdade, método Shan. Método Shan. É um método criado somente em Shaolin, onde este método era basicamente o quê? Uma caixa preta. Presta atenção. Onde o objetivo dessa caixa preta era, deste lado aqui, entrar um homem comum,
um homem comum, e após ele passar pelo processo Shan, que era a técnica de treinamento dos mestres ao discípulo, era sair do outro lado um iluminado. Okay? Então vocês têm que entender que todos os mosteiros e todas as escolas iniciáticas, e quando eu falo a palavra yoga, é exatamente processos como estes para ter um único objetivo, que é levar o indivíduo à iluminação. Tá? Quando as coisas do Oriente elas vêm para o Ocidente, geralmente elas são destruídas. Quando o yoga chega no mundo, no Ocidente, nos Estados Unidos, ela foi totalmente destruída. A yoga está destruída no mundo, né? As pessoas só ficam na postura de yoga, na hatha yoga, aquele desafio do yoga, capapá. O Pablo me mostrou um negócio ontem, eu juro por Deus, cara, eu não sabia. Eu não sabia. Beer Yoga. Beer Yoga. Me explica isso, Thalita. E depois ele me mostrou um vídeo também. As pessoas praticando postura de yoga com garrafa de cerveja e tomava cerveja. E fazia outra postura de yoga, tomava cerveja. Aonde que nós vamos parar? Tem uma outra chamada Power Yoga nos Estados Unidos. Tudo para destruir o yoga clássico. Tudo para destruir isso que eu estou acabando de falar para vocês. Quando chega no Ocidente, vira droga. É a mesma coisa com o Fu de Shaolin. Se usa Shaolin, tudo quanto é né? Só vê pancadaria, só vê o diabo, jogo de ego, disputa de medalha. Porra, Shaolin é uma escola zen, uma escola budista. O único objetivo dos discípulos dentro desse mosteiro é a iluminação e a transcendência espiritual. Mas aqui no Ocidente, o espírito está morto. Você vai nas academias, o espírito está morto. Vai numa academia de yoga, o espírito está morto. Mas por que você pratica meditação? Porque traz paz, traz equilíbrio, traz harmonia. Eu me sinto tão bem e fico com saúde. Tiro o estresse, a tensão. Porra, só isso? Isso não leva ninguém a nada. Nunca levou ninguém a lugar nenhum se o seu objetivo central, o seu foco central não for isso aqui, ó. Não for o seu espírito. Todas essas escolas construíram essas técnicas, esse caminho de meditação, para este objetivo, acordar a alma do ser humano. Vem aqui no Ocidente, eles destroem tudo e apagam a alma e vira materialista. Vira um exercício de academia. Isso não pode acontecer. O nosso trabalho é revitalizar a verdadeira essência da meditação, a verdadeira essência dos caminhos espirituais e colocar sempre o espírito em primeiro lugar. O espírito tem que vir em primeiro lugar antes do corpo, antes do nosso ego, antes do nosso trabalho, antes de nossas fama, sucesso, poder, dinheiro, tudo. O espírito tem que estar na frente. Se isso não acontecer, nós vamos para a Terceira Guerra Mundial. A sociedade vai para o colapso total. Entendeu? Então, é muito sério isso que eu estou falando. Os espíritos falam isso para mim o tempo todo. Se nós não colocarmos como prioridade em nossas vidas o espírito, o despertar de nossa consciência interior, esse mundo vai ao caos. A nossa vida não tem sentido. As pessoas morrem, vão para o outro lado, só dão dor de cabeça depois da morte. Ao invés de chegar depois da morte com alegria, felicidade, abraçando todo mundo, oh, que festa porque eu morri, né? As pessoas viram encosto, né? Pior ainda. Então vamos continuar aqui. Então, para que vocês entendam bem esses conceitos. O método Shan, ele reunia uma série de propostas novas para treinar o discípulo. Tá? Então o discípulo tinha que, no mosteiro Shaolin, aprender da humildade, aprender a ler os sutras budistas e a estudar os textos antigos taoístas, estudar Lao Tzu, estudar o Buda. Ele tinha que estudar, aprender a tocar música, um instrumento musical. Era imprescindível no método Shan o discípulo aprender música, um instrumento musical. Na China existe um conceito que vem do confucionismo clássico. Confúcio tinha uma máxima que ele dizia o seguinte: a verdadeira educação de um homem deve iniciar pela moral e os bons costumes e respeito aos pais e aos antepassados. Deve se concretizar com o estudo da filosofia dos grandes mestres do passado. E deve terminar
com a música. Então, esses são os 3 elementos de Confúcio. E isso está inserido intimamente no método Chan. Então, o discípulo, no mosteiro, ele tinha vários mestres que ensinavam ele várias jornadas internas. E o método Chan é um dos únicos métodos, né? Não vou falar que é o único, né, porque é bobagem, mas que treinava artes marciais. Em Wudang também se treinava artes marciais. Ok? Então, por isso que o Kung Fu de Shaolin, o Wushu de Shaolin, ele é muito famoso, porque ele era desenvolvido por grandes mestres da luz, como ferramenta para desenvolver a força interior, a coragem, o equilíbrio interno, as práticas físicas, práticas corporais, para fortalecer a alma do discípulo. E eles estudavam tudo isso que eu falei para vocês. E tinha... Kung Fu era treinado, o Shaolin era uma câmara, existia câmaras meio como se fossem etapas. O aluno ia para a câmara de estudar budismo, ele ia lá com o mestre budista, estudar com o mestre. Câmara para estudar artes marciais, então tinha um mestre que treinava artes marciais com ele. Agora, tinha uma câmara para fazer projeção astral, uma câmara para sair consciente do corpo. E tinha uma câmara muito avançada, que era a câmara de encontro consigo mesmo. A câmara de encontro consigo mesmo era exatamente a ferramenta da meditação. Desde muito cedo, o indivíduo era treinado nessa câmara para sentar e ficar com ele mesmo, e ficar feliz de estar com ele mesmo. Observando, analisando o teu ser, tua alma, teu espírito, seus pensamentos, suas vontades, suas necessidades, tudo que flui dentro dele. E deste método surgiu uma arte de meditação. Ok? Dentro do método Chan, surgiu uma arte meditativa. Meditativa, conhecida como método meditação Chan. Ok? Por volta de 1200, mais ou menos, tá? Essa escola já está toda montada em Shaolin, já está sendo desenvolvida, tá? Vem um monge japonês, jovem, se instalar, estudar a essência do budismo, porque o budismo ele sai da China e ele vai para o Japão, tá? E esse monge acha que o budismo no Japão se perdeu sua essência original. Então o que ele faz? Ele volta para o mosteiro de Shaolin, que é a essência fundamental, e passa muitos anos ali estudando o verdadeiro budismo, o verdadeiro método Chan, com os mestres em Shaolin. Tem até um filme muito bonito que está na internet de graça, vocês podem assistir, né? O filme se chama Zen, que é a história desse discípulo chamado Dogen, tá? É um monge japonês. Então, por que chama Zen? Porque essa palavra aqui, ó, quando ela vai para o Japão, ela é traduzida com o nome Zen. A letra é a mesma, a letra chinesa é a mesma. Quando a gente escreve Chan, a letra é a mesma. Quando vai para o Japão, só o nome muda para Zen. Então, a origem da meditação Zen, ou da arte Zen, inclusive é muito interessante que quando o Dogen ele leva esse budismo para o Japão, ele não leva as artes marciais de Shaolin. Inclusive, ele treinou artes marciais, mas não era essencial para ele. A base fundamental do budismo japonês, Zen, é a meditação. É sentar em zazen virado para a parede. E ele aprendeu isso no mosteiro de Shaolin. Mas por que ele aprendeu virado para a parede? Qual que é a história disso daí? A história é exatamente com Bodhidharma, o patriarca indiano. Conta a lenda que Bodhidharma sai da Índia, em peregrinação, ele vai para o mosteiro Shaolin, que estava no seu início, no seu princípio, tá? E ele encontra monges gordos, ia meditar, dormia. Mas a ideia, a lenda vem dessa coisa. Ele chega no mosteiro Shaolin, não fala com ninguém. Ele entra, se senta virado para uma parede do mosteiro e fica ali 40 dias e 40 noites meditando, sem sair do lugar, sem se alimentar, sem fazer nada, apenas meditando. E quando ele se levanta dali,
ele conhece todos os monges do mosteiro, que eram muitos, pelo nome, sabia toda a história deles e com certeza sabia todas as vidas anteriores deles e todo o karma que cada um carregava. Bodhidharma era um iluminado, era um patriarca do Zen budismo. E ele vai implantar este método Shan dentro do mosteiro Shaolin, que vai ser traduzido para o Japão como método Zen. E, em homenagem a este Bodhidharma, todos passaram a meditar virado para a parede. Como técnica de meditação. O cara abre o olho e não tem nada, a não ser a parede. Por quê? Aí ele não tem outro caminho a não ser voltar para dentro. É diferente das meditações Raja Yoga e tudo mais, que ele fica contemplando a natureza, o horizonte, tá. Essa não. Se ele abrir os olhos, não tem nada, não ser um muro, uma parede. Então a necessidade de estar para dentro, de voltar para dentro, porque para fora não tem nada, apenas uma parede, um muro. Isso que o Zen mostra para o discípulo na técnica de meditação, que não existe uma outra jornada, não existe a jornada externa aqui na Terra. Aqui na Terra, a coisa mais importante é a interna para descobrir a nós mesmos. E esse é o caminho daquela alma que já teve muitas encarnações na Terra. Daquela alma que está pronta para libertar-se da roda de Sansara, do ciclo de nascimento e morte, da lei do karma. Então, não são todas as almas nesse planeta que vai se adaptar, que vai em busca da espiritualidade, que vai viver este caminho com intensidade, porque são almas jovens, que têm que criar muito karma, passar muito karma, resgatar muito karma nesse mundo ainda, ou na matéria, ou em outros mundos no futuro, porque ainda necessitam e construir uma jornada kármica muito intensa. Mas aquelas almas que estão no momento de querer acordar, aquelas almas que estão no momento de querer transcender, certamente essas ferramentas são de extrema importância para o retorno à nossa alma original. Ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Se tiver alguma pergunta no jogo, vai fazendo também, viu, Pablo? Vamos conversar com o público. Não tem problema. A gente esclarece algumas perguntas mais básicas das pessoas com relação à meditação. Muito bem. Eu vou dar uma dica para vocês aqui sobre o que é as técnicas de meditação que existem por aí. Cada escola desenvolveu um jeito e uma forma de meditar. Tá? Então eu vou apagar isso aqui e nós vamos conversar sobre as formas de meditação. Mas eu, Laércio, veja bem, Laércio, eu considero a mais avançada esta meditação Zen. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Não desmereceram nenhuma outra, não é isso aí não. Todas as técnicas são interessantes, elas são válidas, mas aquela que vai mais a fundo, aquela que liberta você de certos parâmetros, é a meditação budista Zen. Bom, então vamos lá. Formas de meditação. Né? Muito bem. Existe uma coisa que as pessoas chamam de meditação, mas eu não vejo como meditação. A gente chama de meditação induzida. Induzir. Porque tem muitas pessoas que sentam 1000 por hora, a mente não funciona, não consegue se concentrar, porque vem de um estresse, vem do mundo de tensão, vem de muita preocupação, ela não consegue sentar e parar a mente, ou relaxar, meditando. Então, o Ocidente desenvolveu muita coisa chamada meditação induzida. O que é uma meditação induzida? É aquela meditação que você senta, relaxa, coloca um DVD, um CD, e vem aquele senhor com aquela voz doce, meiga. Agora, relaxe calmamente seus pés. Agora, vamos relaxar os braços. Né? Legal, é legal. Tem gente que precisa disso, porque o estresse é tão grande que ela não consegue parar. Então, ela ouvindo uma indução, ela ouvindo
alguém falando na cabecinha dela, com uma musiquinha legal de fundo, tal, ela vai relaxando, ficando calma e vai ter os benefícios de baixar a frequência mental. Então a meditação, ela tem como fundamental, vou colocar aqui, todas as meditações é baixar a frequência cerebral, tá? Eu já vou explicar para vocês por quê. Isso tem a ver com a física quântica. Ok? Depois eu vou falar do salto quântico da consciência. Então essa é a meditação induzida. Quando você põe uma musiquinha e alguém fala. Tá? Esse é um tipo. Tá? 2. Tem a meditação focada. O que é meditação focada? É aquela meditação que você, por exemplo, foca em algo, né? Eu vou focar num ponto, eu vou focar, né, numa pessoa, eu vou focar em alguém e ficar concentrado. Então a gente chama de meditação focada, ok? E essa meditação focada, ela pode ser, tem 1000 variações, você pode mentalizar cores. Cores. Você pode focar na sua respiração. A Kriya Yoga, a meditação Kriya Yoga, ela é muito focada na respiração, né? Não estou entendendo. O que você escreveu aí? Ah, entendi agora. Então, mentalizar cores, outras focadas na respiração, ok? Outras focadas, né, em esvaziar a mente. Tá? Tá? E aí assim por diante. Então, você foca em algo, você concentra-se em algo. Tá? Muito bem. Tem a terceira, que é a chamada meditação Raja Yoga, da Índia. Ela é uma meditação que nós chamamos de meditação contemplativa. É uma das únicas escolas que medita com olhos abertos. Ó, olhos abertos. Tá ok? É uma técnica que a pessoa senta, contempla a natureza, onde ela estiver, ela fica de olhos abertos. Mesmo se ela estiver dentro do quarto da casa dela, ela foca um ponto e medita de olho aberto. Tá bom? Tem essas coisas assim, meditação objetiva que nós chamamos. Por exemplo, quando uma pessoa, um grupo se juntam para meditar para a paz mundial. Ok? Perfeito? Tá. 5. Tem a meditação para conectar, olha só, conectar com nossos mentores espirituais. Com nossos mentores espirituais. Tem técnica para isso. Então, você vai ter uma gama de ferramentas ligadas à meditação. Tá? E o que acontece quando eu medito? Vamos fazer um resumo agora disso. O que acontece quando eu medito? Então, o que acontece quando meditamos? Isso que vocês têm que saber, vocês precisam saber disso. Tá?
Primeiro ponto importante. Nós vamos mudar de estado de consciência. Nós vamos mudar o estado de nossa mente. Ou seja, nós saímos de um estado que é atento, andando, trabalhando, dando risada, conversando, trabalhando no mundo, usando a mente para fazer cálculo, trabalhar, essa coisa toda. Quando você senta, você para, cruza as pernas, respira tranquilo. A tua mente, ela vai sair de um estado, que era aquele, e vai saltar para um outro estado. Nós vamos chamar esses estados de níveis quânticos. Níveis quânticos da consciência. Em vários experimentos feitos com neurocientistas, eles perceberam que a mente humana, ou vamos chamar de a consciência, melhor do que chamar de mente, então, a consciência, ela se comporta exatamente como objetos quânticos, como o elétron, o próton, o nêutron, as partículas subatômicas. Então, elas se comportam como objetos quânticos. E como objetos quânticos, elas seguem as leis da mecânica quântica. E todos nós sabemos que, fundamentalmente, a lei da mecânica quântica, ela diz que todos os objetos quânticos, elas têm comportamento dual. Ou seja, o famoso comportamento onda-partícula. Então eu posso tratar, até hoje a psicologia ou todas as ciências, elas não tinham uma ferramenta para estudar a consciência, né? Nós desenvolvemos um modelo, né, dentro da física quântica e espiritualidade, nós desenvolvemos um modelo de quantizar a estrutura da partícula, inclusive no caso do elétron, próton e nêutron, quantizar a massa. Então eu vou explicar uma coisa interessante para vocês agora aqui. Presta atenção, imagine que esta linha aqui seja o campo cósmico. Ainda vamos usar a teoria de campo de Einstein. Então Einstein foi um dos primeiros cientistas, quando desenvolveu a teoria de campo, ele disse assim, existem elétrons, prótons, nêutrons e todas as partículas físicas que estão no universo, elas fazem parte deste grande campo cósmico. E elas são geradas pelo próprio campo. Por isso que você tem um elétron, por exemplo, ele tem o campo elétrico dele se estende até infinito. O campo gravitacional de um corpo se estende até infinito também. Entendeu? Exatamente porque este infinito, na verdade, é o tecido do espaço-tempo cósmico. É o tecido do campo cósmico. Entendeu? Então, a física quântica, ela veio dar uma fusão, quando a gente vai estudar a teoria quântica de campo, nós vamos entender que as partículas podem ser entendidas como oscilações e vibrações desse campo. Certo? Cada partícula vibrando de um jeito. A teoria das cordas mais modernas está tentando fazer isso, tentando estudar a estrutura oscilante das cordas fundamentais das partículas para entender o seu comportamento no campo quântico, no campo cósmico. Né? Mas nós podemos simplificar tudo isso para vocês, não complicar com a teoria das cordas, e simplificar e dizer que cada objeto que oscila, cada partícula pode ter uma frequência característica, ou a energia que a partícula carrega é H vezes a sua frequência. Tá? Isso foi que Max Planck entendeu, né? E depois vem o Louis de Broglie e escreve isso, né, para partículas de massa também, ou seja, associar um comprimento de onda e uma frequência a objetos como o próton, elétron e o nêutron. Então nós podemos entender que todas as vezes que eu tenho um próton, eu tenho um objeto que está oscilando, mas conectado pelo próprio campo. E eu criei uma tese, né, que ninguém fez antes. Eu peguei a partícula próton, elétron, nêutron e quantizei a massa do próton, elétron e nêutron. Eu fiz a quantização da massa para entender que
existem no universo outros tipos de estados quânticos do elétron e dos prótons e nêutrons para dar a ideia da matéria, do plano astral, das cidades astrais, a composição do próprio espírito como matéria real. Mas hoje aqui eu não tenho tempo para falar muito disso. Eu vou dar um curso mês que vem de 10 aulas aqui na internet, online, sobre o salto quântico da consciência utilizando a física quântica. A física quântica e o salto quântico da consciência, esse vai ser o tema de nosso curso com 10 aulas, né? Então, o que o Laércio criou? Eu fiz o seguinte, eu criei uma partícula nova chamada partícula C, que eu batizei de partícula da consciência. E tudo se origina no campo, então a própria consciência humana tem que se originar do próprio campo. Então essa partícula também ela é uma entidade oscilante. Então a consciência, ela se comporta como objeto quântico, todos os neurocientistas já pesquisaram isso, e nós vamos entender agora que nós podemos associar que a energia de uma partícula C, ela é uma constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto mais energia, maior a frequência. Então, o que significa? Quando eu vou meditar, eu relaxo. Todas as correntes orientais diz que você tem que relaxar. O relaxamento é a única forma de você entrar em outro estado da consciência. Ou, na verdade, vou explicar para você, dar um salto quântico na consciência. Quando você relaxa, a ideia é baixar essa frequência, mas baixar a frequência é perder energia. E quando uma onda, ela está na frequência muito alta, eu baixo a frequência, baixar a frequência significa fazer isso aqui, ó, fazer ela oscilar mais devagar. Mas aí tem uma resposta, ela estica, o comprimento de onda aumenta, porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quando a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então, o que significa isso? Se eu tiver uma consciência muito agitada e eu boto ela para meditar, ela simplesmente vai chegar um momento que ela expande, ela faz uma expansão, assim, ela estica. Por isso que os grandes mestres yogis, eles sempre vão relatar para você a ideia de expansão da consciência na meditação. Na verdade, o que acontece é o seguinte, sua mente está funcionando aqui. Aí você vai relaxando, relaxando, meditando, relaxando. Chega uma hora que a consciência faz assim, ela, pum, ela salta. E quando ela salta, ela expande. E esse expandir pode até pular fora do corpo. Pode até sair fora do corpo e você vê você sentado lá. Ou ter uma experiência de fusão, porque na verdade a consciência ela está expandindo, ela está se tocando com outras consciências. Porque nós somos um pelo campo, né? Mas como a consciência vibra muito rápida, nós temos a ideia de que somos indivíduos isolados dentro de corpos. Mas a partir do momento que eu começo a praticar as artes orientais e baixo a frequência, a minha mente expande, eu vou fazer a minha mente entrar num outro nível de mim mesmo. E nesse outro nível de mim mesmo é que estão as informações das vidas passadas, é que estão as informações do que eu fazia antes de encarnar. Ou seja, a ferramenta da meditação, ela tem ciência por trás. Os indianos não faziam aquilo à toa, e nem os espíritos ensinavam os mestres iluminados a ensinar seus discípulos com essa ferramenta, porque ela tinha uma realidade operacional muito intensa de colocar a consciência do indivíduo em outro plano. Quer fazer perguntas? Tem gente para perguntar ou não? Tem uma pancada. Vai embora. Então vamos deixar eu terminar o assunto e depois a gente responde as perguntas, seleciona aí para todo mundo, tá? Então, uma das características importantes de... quando os grandes mestres do passado, os avatares do passado, diziam conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus, na verdade, a ideia central é a seguinte, ó, se a única realidade que existe no universo é o campo, e esse campo gera prótons, elétrons e nêutrons, e gera a consciência, nossa consciência, então, na verdade... Este campo todo é uma entidade consciente. E essa entidade toda consciente que permeia todo o universo, você pode chamar de Deus. Você pode chamar de Brahman, do que você quiser. E os indianos sempre diziam, né, que o Deus deles é muito diferente dos deuses dos judeus, dos ocidentais, que é um imperador lá do alto ditando regras e leis. O indiano não, sempre é um Deus manifesto em todas as coisas. Olha como aqui é mais interessante você analisar por esse ângulo do mundo quântico. Então, na verdade, quando você está como indivíduo, você não tem noção de que você é o campo.
Mas quando você relaxa, medita e transcende, a sua onda se expande e você percebe que você é um ser muito conectado com coisas muito maiores. E você passa a interagir de uma forma avançada com outras pessoas e tudo mais. Então, antigamente os mestres diziam, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Hoje o Lala fala assim, baixe a tua frequência e você vai encontrar Deus dentro de você, porque você é parte manifestante de Deus, você é Deus. Por isso que Jesus diz, vós sois deuses. A única coisa que vocês não sabem é que vocês são deuses, vocês precisam descobrir isso. E como descobrir isso? Baixando sua frequência. E como a gente baixa a frequência? Para dar um salto quântico na consciência e começar a operar com a consciência em outro nível, que as informações estão todas gravadas lá de vidas passadas e tudo mais. Isso significa iluminação para o oriental. Dá um salto quântico na consciência, com técnicas, com exercícios e com relaxamento, nós descobrimos algo que sempre esteve dentro de nós mesmos. Todas as informações. Porque nós somos isso, nós somos um ser conectado com todo o universo. Nós somos parte da mente cósmica divina. Nós somos a manifestação de um Brahman aqui, nesta dimensão terrena. Mas, como nós estamos tão individualizados, encarnados na matéria, nós acreditamos que somos seres individuais que vivemos num mundo cheio de estímulos, cheio de emoções, cheio de sensações, e nós esquecemos que a nossa verdadeira essência é uma. É una com tudo. E a experiência da meditação, a experiência da transcendência, isso que significa transcender espiritualmente. Significa dar saltos quânticos na consciência e fazer a sua mente operar em outros níveis, e não aqui, que você só obtém essas informações. Quando você entra no outro nível, você vira um paranormal, você vira um vidente, você fala com o espírito, você vê espírito, você sai fora desse corpo. Esse corpo não se torna mais uma prisão para você. Porque a hora que você expande a sua consciência, ele se escapa da cachola cerebral e sai fora e vai operar fora da conexão com esse corpo material. E esse corpo material vai ficar deitado, sentado meditando e o espírito pula para fora. Tudo isso faz a meditação, cara. Meditação é algo muito louco. Tá? Uma outra coisa importante que acontece na meditação, esse é o primeiro ponto, é o salto quântico da consciência. Um outro aspecto importante é estar receptivo, olha que louco, ó. Receptivo para ajuda de nossos mentores espirituais. Eu quero que vocês entendam que nós não estamos sozinhos neste mundo. Esse planeta é um grande projeto planetário, que as outras dimensões estão atuando, os espíritos estão ao nosso lado, e esses seres que estão com a consciência mais expandida, que têm a consciência de como funciona tudo, estão do nosso lado. Esses são os mentores que nos protegem, que nos auxiliam. E esses mestres nos intuem e nos ajudam fortemente a nossa compreensão da vida. Quando eles fazem isso? Quando você está sentado de pernas cruzadas meditando, você fica receptivo, eles podem se aproximar de você, ele pode mudar o teu campo energético e pode colocar ideias e falar e dialogar com aquele outro nível quântico seu. Nós temos vários níveis quânticos funcionando aqui e acordados ao mesmo tempo. Só que o que está manifestado na matéria e acordado na matéria, só está essa mente aqui. Mas os espíritos vêm e conversam com você, com outro estado teu. Aí, de repente, intuitivamente, começa a aparecer informações na sua mente, começa a descobrir coisas. Mas foi um diálogo que você teve ou à noite quando dormia, ou mesmo agora. Os espíritos ficam conversando com você, eles falam com outro centro de consciência teu, que pela intuição vai brotar. Agora, se você fosse um paranormal de consciência aberta, você dialogava direto com os espíritos, sem essa coisa, esse bloqueio. Então, isso é muito importante. A meditação coloca todos nós como pessoas receptivas para interagir com outros níveis do universo, inclusive interagir com os espíritos, os nossos mentores, com nossos mestres que vêm para nos auxiliar nesse despertar. Né? Então, basicamente, a meditação é uma grande ferramenta para despertar a mente humana. Olha, nós desenvolvemos, já está em andamento, nós estamos... Que número que é a aula que nós estamos, Pati? Você lembra do curso de meditação? Você lembra, Pablo?
Acho que é número 14, não é? É. 14ª. Na passada nós fizemos a 14ª. Nós temos um curso que nós iniciamos online, ao vivo, aqui, que chama Curso de Meditação Oriental. Então são cursos com 23 técnicas, né? São 23 técnicas de meditação, são 23 semanas, nós já estamos na 14ª. Mas você pode entrar, o curso está gravado lá, você pode comprar, assistir esses ao vivos, porque eles são quase bem independentes, porque cada aula eu estou dando uma técnica diferente. Estou ensinando uma técnica diferente de meditação. Então, se você quer aprender meditação, por exemplo, esse curso é ideal, porque cada aula eu gasto 1h30, 1h e pouco, para ensinar uma técnica específica, um exercício específico de meditação. Tá? Então, é um trabalho maravilhoso, tem um grupo que fazendo com a gente está muito contente, é um trabalho que a gente fez. Essa última quinta-feira nós fizemos, essa última segunda, né, Pablo? Nós fizemos a meditação para a paz mundial e nós fizemos uma técnica, o pessoal todo escolheu meditar pela Síria, por exemplo. Então, a gente tem uma técnica de dirigir nossos pensamentos, nossa energia, nossa meditação para amenizar o campo psíquico, o campo áurico de uma região que está muito conturbada no planeta. Inclusive, tem muitas pessoas que estão participando desse curso, professor, que estão aqui no chat com a gente hoje, comentando sobre essa meditação pela Síria. Isso. Né? E nós temos e essa meditação está acontecendo todos os dias às 11 horas da noite. Se você quiser entrar na nossa corrente também, né, você pode entrar, mesmo não sabendo a técnica, mas senta lá, vibra com a gente e tal. Todo dia às 11 horas da noite, nós vamos fazer até no domingo à noite. Depois, segunda-feira, a gente já troca de técnica. Porque cada semana tem uma técnica diferente para a pessoa treinar durante a semana. Então, quem quiser é só entrar aí, está à venda no nosso site aí esse curso completo, tá, de meditação, ok? Eu vou aproveitar e dar um intervalinho agora para dar um recadinho do nosso trabalho para vocês. Por exemplo, pessoal, amanhã à tarde nós temos um curso online, né, ao vivo, tá, ok? Sobre as teorias de Zecharia Sitchin, a volta de Nibiros e a volta dos Anunnakis. Vamos tentar entender com clareza o que vem a ser Nibiros. Ele existe, ele é real, Laércio, você acredita? E nos Anunnaki, na teoria de Zecharia Sitchin, que construiu toda, né, que os Anunnakis foram os criadores da raça humana, tá? Tem toda essa história de alienígenas do passado, os sumérios babilônicos, tal, aquela coisa toda, entendeu? Né? Vamos tentar entender e amanhã nós vamos discutir com firmeza. Será que Nibiros está voltando? Tem gente fotografando Nibiros em tudo quanto é lugar aí. Né? Será que Nibiros está voltando e a NASA está escondendo da gente? Vai acontecer um grande desastre, uma grande transição planetária por causa da presença de Nibiros? E os Anunnaki vão voltar? Os ETs que nos criaram vão voltar? Né? Então nós vamos discutir tudo isso amanhã. Tá? E no domingo, nós vamos ter aqui em Limeira, em nosso ashram, aqui na zona rural, a palestra gratuita, que a gente só pede uma colaboração de 1 quilo de ração para os nossos cachorros, de gato ou cachorro, que nós temos muito gato e muito cachorro. Nós tratamos de mais de 40 gatos e uns 20 cachorros, tá? Então, nós pedimos a colaboração. Vai ser às 16 horas na zona rural. O nosso mapa está na internet, mas existe uma ponte lá que está sendo reformada e vai ter um desvio. Esse desvio começa a partir da Igreja Santo Antônio. Você pega no mapa lá, a Igrejinha Santo Antônio, você é só seguir as placas, caminho da luz, caminho da luz, caminho da luz, que você vai direitinho chegar na nossa chácara, bonitinho, tá bom? É tranquilo, gratuito, às 16 horas no domingo à tarde. Tema: contatos diretos com seres extraterrestres. Tá? Você está convidado. Semana que vem nós vamos estar em São Paulo. Quem estiver aí em São Paulo, sábado e domingo, no espaço Consciência Cósmica, nós vamos ter 2 palestras. Sábado às 19 horas e domingo às 10 horas da manhã. Você sabe o tema, Paty? Não estou lembrado do tema. Sábado nós vamos falar sobre o poder do yoga. Os caminhos sagrados da Índia, o poder do yoga. Tá? E no domingo, nós vamos falar, domingo de manhã, sobre o tema abduções extraterrestres de nossos corpos astrais. Aquelas pessoas que sonham de noite com ET, que sonham que você foi para dentro de uma nave com ET, isso pode ser uma abdução do seu corpo espiritual para dentro de uma espaçonave extraterrestre. Olha que louco, você nem havia imaginado que seria possível, né? E é possível, nós vamos discutir isso no domingo aí em São Paulo, tá?
O espaço é Consciência Cósmica, da Eliane de Araújo, e o telefone para você fazer inscrição não é comigo não é com o Caminho da Luz, é lá com a Eliane de Araújo. O telefone é 3287-7022, olha, 3287-7022 é 011, São Paulo. Ó, até decorei. Ah, e o feriado da Independência, você que não está fazendo nada, está aí, né? Torcedor do São Paulo, sofredor, coitado, não sabe o que fazer mais no fim de semana, perdido, mais confuso do que... No feriado de Tiradentes, nós vamos ter um encontro muito importante em São Tomé das Letras. É o feriado da Independência, 7 de setembro, feriado da Independência, o feriado de 7 de setembro, né? Com o tema O Despertar de Nossa Alma Perdida. Ferramenta, meditação e auxílio dos extraterrestres para o despertar de nossa alma e de nossa consciência cósmica. Tudo isso vai ser discutido lá nesse feriadão, em São Tomé das Letras. Conto com a presença de vocês, para ter uma vivência com o professor Laércio e uma vivência com as energias do plano espiritual que nós acabamos focando e atraindo lá em nosso ashram nas montanhas. Nós temos 2 ashrams, um aqui em Limeira, uma chácara, e o nosso avançado, que é lá em São Tomé das Letras, junto às montanhas, onde fazemos trabalhos parecidos lá e aqui, tá ok? Então, estão tudo convidado. Mais detalhes, entre no site. Ou mais detalhes, vocês podem estar em contato até com o nosso telefone no horário comercial. Nosso telefone é 19 3441 4086. 19 3441 4086, com a nossa secretária bilíngue, trilíngue, Patrícia. Tá? Ok, pessoal? Vamos responder pergunta? Vamos conversar então em cima da meditação. Vou sentar. Vamos lá. Deixa a minha pretinha aqui, que ela está aqui, que ela já está meditando faz tempo aqui já. Então ela vai meditar junto com nós aqui. E nós vamos conversar com vocês e responder as perguntas em cima de tudo isso que a gente falou. Que vocês devem ter muitas dúvidas. E o nosso papel é sentar aqui e conversar com vocês. Vamos lá. Professor, boa noite a todos. A primeira pergunta de hoje é da Uná. Ela pergunta se a posição das mãos é importante para a meditação. Ah, tá. Veja bem, gente. Numa das técnicas que nós trabalhamos na meditação, eu não falei todas aqui, tem as técnicas chamam meditação com mudras. O que são mudras? Mudras são técnicas especiais que são utilizadas para a meditação. Então tem essa famosa mudra que todo mundo conhece, tem essa mudra. Olha, senta aí, filha. Essa mudra, tem as sagradas mãos de Buda, tem muitas mudras, essa famosa. Então, a posição das mãos ela pode variar muito de acordo com a técnica múdrica que você estará usando na meditação, que ajuda a uma série de coisas. Então, no nosso curso, nós temos uma aula específica sobre meditação múdrica, onde a gente apresenta mais de 20 e tantas mudras diferentes para você praticar a meditação. Então, a posição das mãos, ela tem posição certa sim. A mais comum é essa, ó. Ok? Que você vê todo mundo sentado meditando aí, até o próprio Buda, né? O João pergunta se quando meditamos, os nossos mentores sabem disso e nos ajudam a meditar. Então, quando nós meditamos, a frequência nossa baixa, a nossa radiação mental, ela amplia. E os nossos mentores têm a percepção desse momento que nós estamos meditando, porque a gente entra em sintonia com outras faixas de frequência mental. E eles percebem isso e vêm nos auxiliar, vêm nos ajudar neste momento que nós estamos receptivos. Com certeza. E nós precisamos de muita ajuda do plano espiritual, gente. Você não tem noção. Senão a gente ficaria louco aqui na Terra. O Orfeus, ele diz que muitas pessoas têm dificuldades para meditar e cair no sono. Existe alguma forma de não dormir na meditação? Então, esse é o problema do ser humano ocidental. O problema do ser humano ocidental é que ele vive 100% uma vida material. 100%. Ou seja, ele acorda 5 horas da manhã, pega metrô, pega ônibus ou pega o teu carro, puta trânsito em São Paulo, aquele puta inferno, 2 horas no trânsito para chegar no serviço, estressado, nervoso, passa o dia inteiro ralando, trabalhando, tal. 6 horas da tarde, mesma coisa, puta trânsito, sai brigando com todo mundo, chega em casa quase 10 horas da noite, vai jantar, puta, aí o cara tá... Ele vai meditar, ele vai sentar, vai apagar, vai dormir, está morto de cansado. Ou seja, ele gastou toda a sua energia interna para a vida material. Não há mais energia para ele canalizar para a vida espiritual. Está acabada, está esgotada, ele vai dormir, ele vai cansar. Entendeu? Então o ser humano precisa, na verdade,
entender que o foco tem que ser espiritual. Trabalhar para sustentar o espírito e o corpo, a gente vai trabalhar. Mas não pode ser o foco de nossa vida, não pode fazer hora extra, ficar 10 horas trabalhando que nem um louco. A toa de quê? Então você precisa tirar, por exemplo, trabalhar pouco, dar bastante tempo para você praticar um yoga, praticar um tai chi, praticar uma meditação tranquilo e não dormir, não ficar cansado. Porque isso é clássico no Ocidente, cara. Todo mundo me faz essa pergunta, né? Pô, você tem que mudar o seu foco de vida, porque é difícil eu dar uma receita para você, toma um café forte, um chá preto, que você fica acordadão, ligadão. Aí você não dorme depois também. A meditação não é isso. Então a meditação é um estado que você entra em controle, tá? Inclusive na meditação zazen, ela é muito interessante, porque no mosteiro, né, isso vem da tradição do Bodhidharma. Quando o Bodhidharma começou a ensinar meditação zen no mosteiro Shaolin, o Bodhidharma era um mestre super bravo. Ele era bravo, ele tinha uma cara amarrada, até todas as pinturas dele tem uma cara amarrada assim. Você nunca vai ver ele sorrindo. E ele andava com bastão. O temível bastão do Bodhidharma. O que ele deu de bastão usado a um discípulo na vida dele não está escrito. O discípulo fazia uma pergunta besta e pá na orelha do discípulo. E quando ele botava os discípulos para meditar, presta atenção, vou responder para o que você estava falando. Aí o discípulo fazia assim, ó. Por quê? Ele dava essa quebra de querer dormir, ele chegava e dava uma na orelha. O cara, pá, puta bastãozada, o cara acordava que nem um louco. Aí o cara ficava atento, o cara ficava super ligado. Não vou dormir porque começa a dar uma porrada em mim. E hoje essa tradição existe em todos os mosteiros zen budistas. Toda vez que o grupo vai meditar, fica um monge. Hoje eles ficam não com bastão, mas aquela espada de bambu, sabe? Aquela espadinha de bambu que não dói porra nenhuma, só. Ele chega assim, bate devagarzinho no ombro do cara. Sabe? Só para o cara dar você tem que acordar. Então ele percebe, você percebe que o cara está mole, tortou, ele vai, o cara, Então, você contrata alguém para ficar com o bastão no seu lado, você começou a dormir, pá, na sua orelha para você acordar. Entendeu? Outra. Vamos lá. Não tem pressa não, até meia-noite ainda é hoje. O João Vitor, ele pergunta se é necessário silêncio absoluto para meditação. Cara, é bom. Não deixa de ser bom meditar com um silêncio profundo. O silêncio no Oriente sempre é o maior de todos os mestres. Tá? Então, se você conseguir silêncio, muito legal. Vai para umas montanhas. Mesmo que você... O silêncio total ele é complicado. Não sei se você entra no estúdio, fecha todas as portas, tranca e não tem som, certo? É outra história aqui, né? Mas se você vai para uma montanha, senta lá e tem o vento, tem os pássaros que cantam, tem o riacho que corre. Dependendo do som, ele é harmonioso, ele pode auxiliar na meditação. Né? Existe, eu não falei aqui, meditação com música. Mas não é qualquer música, você não pode botar um punk, querer meditar com, né? Com funk, não vai dar certo, com pagode, com samba. Meditação tem que ser uma música zen, uma música new age, de bastante elevação consciencial, que é o que a gente chama de meditação mântrica, que é a meditação com sons contínuos que projetam sua mente em outros estados de consciência. Que é uma parte do nosso curso também, que é a meditação mântrica. Meditação com sons e músicas especiais, músicas New Age. Tem várias pessoas perguntando, professor, sobre a dieta ideal para fazer a prática da meditação. A dieta ideal sempre é vegetariana. E a prática de meditação ela deve ser feita com o estômago vazio. Sempre com um mínimo de alimento no estômago. Essa é fundamental. Por isso que a gente escolhe meditar, por exemplo, tarde da noite, 11 horas da noite, porque você chega muito com fome, cansado, você vai querer comer e tal, meditar de barriga cheia não funciona. Então, meditar com a barriga sempre mais esvaziada, longe das refeições. Em relação à ingestão de químicos, professor, por exemplo, drogas, cigarro, álcool... Cara, eu não preciso nem falar, né, cara? Eu não preciso nem falar, né? Pô, é só você olhar atrás do mato de cigarro, você atrás da garrafa de pinga, né? Tá escrito lá, o Ministério da Saúde diverte. Isso aqui faz mal para a saúde. É claro que vai atrapalhar sua meditação, vai atrapalhar sua energia. Você não vai entrar em outros estados. Né? As drogas, sempre, elas simulam estados alterados, mas não são reais. Eles são uma fantasia da nossa mente. Né?
Muitas perguntas também, professor, sobre as drogas lícitas, né? Exatamente, as ilícitas. As drogas ilícitas são piores ainda, porque elas simulam um estado alterado de consciência, mas na verdade não é um estado real de consciência, é uma loucura. Né? LSD foi provado, estudaram o LSD durante a década de 60, 70, 80 nos Estados Unidos, hippie enchia a cara de LSD, o cara via elefante subir na parede, sabe o quê? Ele não entrava por um mundo real transcendente, ele entrava numa viagem de loucura interna provocada por um agente químico. Então ele não tinha controle da sua realidade, ele não tinha controle mais da sua percepção, ele é dominado por um agente químico que levava a estados lunáticos e neuróticos de consciência. E a maioria ia para a loucura depois. A maioria era hospício. Você não vê drogado iluminado, cara. Você é drogado, você vê drogado morto no hospício. O Cid ele pergunta se na prática da projeção astral podemos entender que começamos com a meditação. Claro, claro. A meditação é a ferramenta para mudar a sua frequência cerebral. Todos os exercícios que eu dou, por exemplo, no meu curso de projeção astral, que nós temos um curso aí também, com 10 aulas, são baseados nas técnicas orientais, são baseados nas ferramentas orientais. E a meditação é a ferramenta base para você entrar no equilíbrio e depois ir fazer o exercício para a meditação. O Jansen Figueiredo ele pergunta se o objetivo da meditação é o samadhi. Claro que é. Acabei de falar aqui, né? Iluminação. Samadhi é um termo budista para iluminação. Tá? É a mesma coisa. Tem várias pessoas perguntando, professor, sobre a ayahuasca. Então, já acabei de falar. Cara, não adianta você querer usar um químico, mesmo que seja um chazinho do capeta, um chazinho xamânico e tal, sabe? Cara, você fica dependente daquilo, você não precisa disso. Você pode criar seu próprio caminho. Na Índia, ninguém nunca tomou chá, cara. Chá é uma coisa ocidental, coisa do Dom Juan aqui, coisa do brasileiro, coisa de índio americano. Lá atrás, na Índia, ninguém não tem, lá é pela pureza, pela respiração, pela Kriya Yoga, tal. Você ter controle de sua experiência transcendental. Quando você usa uma droga, você não tem controle. Você está entendendo? Eu não sou contra, cada um faz o que quer. Mas lá, tá fora. Eu não preciso disso, eu já sou louco, maluco, sem usar nada. Imagina se eu usar então, pelo amor de Deus. Né? Eu já vejo ET, fala com ET, fala com o espírito desse jeito, imagine, né? Aí coisa interna eu mesmo. Né? O Lucas pergunta em relação à prática do sexo antes da meditação, ela atrapalha? Aí, sexo antes da meditação. É agora aquela piada que o cara vai até o padre, né? Padre, conhece aquela? Né? Padre, o que o senhor acha do sexo antes do casamento? O padre fala, tudo bem, desde que não atrapalhe a cerimônia. Né? Ai, professor, posso fazer sexo antes da meditação? O que o senhor acha? Faz e vai meditar, depois vai ver o que acontece. Aí você vai fazer meditação Kundalini, meditação tântrica, tá? É legal, cara. O sexo não é ruim. O sexo sempre é uma coisa gostosa, boa pra caramba, tal. Claro que vai mudar o teu campo vibratório, tal. É legal. Eu não vejo assim, o aspecto fundamental de despertar chakras superiores é o seguinte. Você precisa, aí vem o Yoga Kundalini e o próprio Tantra Yoga. Você precisa dessa energia para controlar essa energia sexual, para que ela possa subir aos canais superiores e abrir os centros superiores e ter essa expansão, que é o resultado de uma técnica, com meditação. Entendeu? Então, as escolas da Índia dizem que se você pede muita energia sexual, você não ativa centros superiores. Então você fica numa vibração muito comum, que é a vibração de todo mundo, dos chakras inferiores. Tá? É basicamente isso. Eu vou no nosso curso de yoga, nós estamos fazendo um curso de yoga, com 20 aulas, falando das técnicas principais do yoga e treinando o yoga, né? Duas de nossas aulas vai ser sobre Tantra Yoga. Nós vamos estudar a técnica e vamos falar também da filosofia fundamental do yoga, da filosofia do Tilopa, a canção de Mahamudra. Nós estamos estudando tudo isso em nosso curso especial que nós estamos fazendo de yoga. Mas o nosso curso é um curso de yoga, não é curso de asana. Vai ter asana também, está tendo asana, mas não é asana. Não é aquela yoga que você vai na academia, entra calado e sai, né? Ninguém fala com você, ninguém explica nada. Você faz um monte de postura, beer yoga. Enche a cara de yoga e vai fazer yoga bebendo cerveja. Vai lá. A pergunta, professor, é sobre a posição adequada para fazer a meditação. Seria só com as pernas cruzadas? Não. Aí que tá. Tem os orientais, eles têm facilidade por prática, por treinamento, como eu fiz aqui com vocês, né? Cruzar a perninha assim.
Essa é zazen. Tem uma outra postura que os japoneses usam, eles usam um banquinho especial até, que é o zazen sentar sobre as perninhas assim, entendeu? Ó, tá, aquele jeitinho. Então, tem uma técnica, tem gente que não aguenta, que também dói muito a bunda. Então, tem um banquinho especial que o cara bota aqui, ele senta e fica gostosinho. A coluna fica reta, ele descansa bem. E, é claro, se você não tiver essas condições, senta numa cadeira, tá? Senta num banquinho com esse meio aqui, coluna reta, olha, um puffzinho assim, coluna reta, e relaxa e medita, tá? Mas deitado, nevermore. Nunca medite deitado, porque 2 minutos você está dormindo. Tá? O John, ele pergunta qual o melhor período para fazer uma meditação. Tem gente que gosta de meditar pela manhã, assim que acorda, antes de toda a sua atividade. Eu sou o cara que gosta de meditar em qualquer horário. Qualquer horário do dia eu paro, faço uma meditaçãozinha quando eu me sinto com necessidade dela. Sinto necessidade de entrar em contato com mestres espirituais. Eu sinto necessidade de parar, botar minhas energias em ordem. Então eu faço isso a qualquer hora. Mas a mais profunda minha é sempre de noite, bem de noite. Eu faço meditação sempre depois da meia-noite, 11 horas, das 11 horas em diante. Como que a meditação pode me ajudar a me focar nas minhas tarefas e aprendizados do dia a dia? Então, uma vez chegou um pessoal para mim, Laércio, você não quer ensinar meditação para os alunos da minha escola? Eu dava aula em cursinho, sabe? Dava aula em colégio, cursinho do ângulo e tal. O cara dele falou, você não acha que a gente podia ensinar uns exercícios assim, para os alunos terem mais rendimento, maior rendimento? Então, eu falei, vamos lá, né? Vamos montar uma experiência. E é muito interessante. Então, quando você pega o aluno, que ele está muito tenso, muito nervoso, vai fazer uma prova, ou vai estudar na casa dele tenso, nervoso, estressado, o nível de percepção e captação é muito pequeno, porque ele tem bloqueios, cria bloqueios. Mas se o indivíduo medita antes, relaxa, aí depois ele vai estudar, pegar um livro, ler alguma coisa, a absorção, cara, é muito maior. Vai fazer uma prova 5 minutos que você para ali, ó, relaxa. Então senta na prova numa outra energia, senta lá, lembra de tudo e faz a coisa. Então, qualquer tarefa que você vai fazer, né? Se você se senta primeiro em você, encontra o equilíbrio interno, encontra seu centro, calma, tudo você vai fazer bem melhor. Quanto tempo seria o ideal, professor? No mínimo, cara, no mínimo 20 minutos. No mínimo. Eu costumo meditar mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Quando nós fazemos as nossas reuniões espirituais lá em São Tomé, mais de 1 hora nós ficamos, não ficamos? Até 2 horas ficamos. Tá? Se você quiser, faz o seguinte, acende o incenso e deixa ele acabar. Mas não vai botar aquele incensinho desse tamanho assim também, né? Bota uma varetinha grande, que ele vai dar uns 20 minutos, 25. Aí eu brincava com os meus alunos, nós fazíamos incenso no mosteiro, né? E nosso trabalho era fazer incenso. Então, eu fazia umas varetão desse tamanho, assim, falava, vocês vão meditar até o incenso acabar. Doidíssimo, isso não acabava. Aquelas velas de 7 dias, sabe? Mas é barato. Mas os incensos, vocês pegam os incensos, aí você acende ele em 20 minutos, 25 ele queima, termina. Pode ser um período para você começar. O lance é o seguinte, meditação é gostar de fazer. Quando a gente entra naquele estado, eu não quero parar mais, eu não quero sair, eu fico lá, estou numa boa, tranquilo, sabe? É você que vai curtir isso, vai estabelecer o seu tempo. Tá? Eu vou pegar água aqui, vai fazendo pergunta. A Stefani, ela pergunta como que a meditação pode ajudar na cura de doenças. Então, uma das questões levantadas no nosso curso de meditação foi essa. Meditação para auxiliar a cura e o equilíbrio interno. Então, veja bem. Para a medicina oriental, para a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, doença é um desequilíbrio estrutural das energias yin e yang do nosso corpo e do fluxo de energia ao longo dos meridianos e dos nadis, né, na Índia. Então, veja bem, quando você está em desequilíbrio estrutural, todos os seus chakras estão em desequilíbrio, o fluxo de energia está em desequilíbrio. Então, quando você está emocionalmente perturbado, você está triste, angustiado, você está estressado, isso gera uma onda de energia dentro de você e essa onda de energia tem uma assinatura. E essa assinatura de angústia, essa assinatura de tristeza, ela afeta todo o seu sistema celular. Ela afeta todo o seu sistema imunológico. Então, se você está depressivo,
por algum motivo, perdeu a namorada, brigou com o marido, tal, dor de corno, tomou um chifre, essa coisa toda, perdeu o emprego, tal, aquela coisa, sabe? Qualquer coisa que te deixe profundamente depressivo faz com que você fique tão mal, tão angustiado, que você afeta todo o teu campo celular com essa vibração de angústia. Aí as suas células vão parar de funcionar, elas vão funcionar depressivamente, elas vão agir de acordo com a tua emoção. Isso a gente chama de somatização da vibração energética. E quando você vai meditar, você vai voltar ao equilíbrio, é centrar-se, é respirar, é colocar a mente em ordem, tirar o estresse, tirar a tensão, tirar aquela dor dos chakras que fica esvaziado por causa de sentimentos, emoções. E isso vai fazer você voltar para o equilíbrio. E voltando para o equilíbrio, a doença desaparece. Né? Basicamente, essa é a receita de todo mestre oriental. Estabelecer o equilíbrio harmônico através da meditação e a saúde vem. A pergunta, professor, é se a forma correta de meditar seria, então, deixar os pensamentos fluírem ou não pensar em nada? Então, depende da técnica que você está usando. Por isso que eu estou dando 23 aulas com 23 técnicas de meditação. A meditação Zen, ela tem um parâmetro, tem um jeito de encarar as coisas. A meditação mântrica, você fica lá cantando um mantra, certo? Você vê os Hare Krishna, o que é o Bhaktivedanta Yoga, eles fazem meditação, mas a meditação deles é cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Nem para meditar eles param de cantar o Hare Krishna, entendeu? É uma regra estrutural, é uma técnica, entendeu? Então depende da técnica que você for usar. Não dá para você generalizar a meditação, é isso. A meditação Zen é assim. A meditação mântrica é assim, cantando o Om, por exemplo. Meditação por 7 chakras e tal. Então, cada escola criou um jeito e uma ferramenta para meditar. O Rodrigo Garcia, ele pergunta se a meditação pode levar o praticante a algum tipo de perigo no plano astral, semelhante, Claro que por não. exemplo, a um pesadelo. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Toda vez que você vai dormir agitado, nervoso, cansado, tal, você vai para o umbral. Seu espírito não está energeticamente bom para subir para cidades astrais mais elevadas. Por isso que todas as noites você tem que preparar para dormir. Fazer uma meditação, mudar teu campo vibratório, tal, fazer um exercício de tai chi, fazer umas posturas de yoga, tudo isso ajuda, aí você vai dormir. Aí você vai dormir tranquilo, calmo. Aí o teu espírito está mais suave do outro lado, ele pode flutuar, pode interagir com seres de luz e ser levado para altos níveis de elevação. É mito, né? Meditar sempre eleva o teu ser, nunca faz ele descer. O Felipe, ele pergunta sobre meditar com mantras. Seria também uma outra técnica? Sim, existe. Nós dedicamos aqui um dia do nosso curso para meditação mântrica. Entender o que é cantar o Om, por que aqueles monges tibetanos reúnem e ficam mais de 1 hora cantando o mantra Om. Porque o mantra ele tem a capacidade de criar um nível vibratório e mexer com essa estrutura de onda aqui, ó. O mantra especial ele altera o campo vibratório da sua consciência e favorece você dar saltos quânticos de consciência. Ele induz você a entrar numa frequência diferente. É muito bom, é excelente. O Olavo, ele pergunta que para alcançar um nível mais profundo de meditação, é uma questão de continuar praticando ou cada um pode ter um limite? Praticando sempre, cara. A prática eleva à perfeição, muda todos os níveis estruturais do ser. É aquela velha história. Cada pessoa tem um tempo, né? Tem uma energia, tem um estado interior. Então tem pessoas que rapidamente conseguem experiências interessantes. Outras demoram mais, mas a prática constante, a vida toda, até depois da morte a gente medita. Sabia? Quantos monges eu não encontro, quantos espíritos eu não encontro sentados lá meditando, depois de morto. Legal pra caramba, né? Então é uma ferramenta que você vai levar transcendentalmente para outros níveis de consciência, outros níveis da vida. Porque o fato de você perder esse corpo não muda nada, a tua consciência continua a mesma. E nós só ficamos sem corpo, mais facilidades estruturais. Mas por isso que a gente no mundo espiritual também estamos lá treinando. Existem mosteiros, o mosteiro Shaolin existe no astral até hoje. Ele foi destruído aqui na Terra, né? Mas lá no astral, a comunidade Shaolin é uma escola avançada para os espíritos frequentarem lá no mundo espiritual. A escola Zen no mundo astral também existe até hoje.
A Alessandra, ela pergunta qual que seria a melhor técnica para começar a meditação para um iniciante? Para um iniciante. Eu vou dar uma técnicazinha interessante para você, querida. E para todos vocês que nunca meditaram na vida e querem praticar, né? Vocês vão sentar, ficar com a coluna reta, pode ficar sentado numa cadeirinha mesmo. Se você quiser, coloque uma música New Age. Música New Age é aquela música que mantém uma nota só, assim, ó. Não pode ser aquela música melancólica, né? Morreu meu pai. Não pode. Senão você vai ficar melancólico. Música sertaneja, Nevermore. Nem música dor de cotovelo. É música aquele som de flauta zen, tal. Você só procurar na internet flauta zen, por exemplo, assim, cara, vai ter umas musiquinhas muito legal. Você põe lá e você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente focar na sua respiração durante 15 minutos, assim, ó. Presta atenção no encher e no esvaziar lento de sua respiração. Inspira e expira. Mas prestando muita atenção em todo o movimento de subida e descida do ar, de entrada e saída. E depois de 15 minutos com essa atenção focada na respiração, você solta e relaxa. E simplesmente observe a sua mente e tudo acontecer ao seu redor. Você vai ver que essa prática já vai te deixar num nível bastante tranquilo e calmo. Entendeu? O próprio Tai Chi Chuan, quando a gente pratica, nós chamamos de meditação dinâmica ou meditação em movimento. Que nós caminhamos com leveza e suavidade. É como se fosse um estado onde o meu corpo caminha e o meu ser está em profunda meditação e harmonia com meus movimentos. Isso é Tai Chi Chuan. Ok? Nós estamos preparando para o mês de setembro, para o dia 21, se eu não me engano, uma quinta-feira. Está terminando o nosso curso de cura chinesa pelas mãos, o curso de Qigong. E nós vamos iniciar um curso de Tai Chi Chuan, com 20 aulas, um curso avançado, onde estaremos ensinando o Kati com uma espada e o Kativo Sanjital longo, o Kati do grande círculo. Então, todos podem participar, mesmo nossos ex-alunos que já fizeram o primeiro módulo do curso do Kativo Sanjital, podem praticar conosco essas duas técnicas aí, né? E eu acho que são ferramentas importantíssimas para trabalhar o nosso estado vibratório e favorecer a hora que você sente a medida. Então, aprender essa técnica simples, meditar, prestando atenção na respiração, durante 15 minutos, e depois se soltar e deixar fluir tudo acontecer. E quais seriam os preparativos antes da meditação, professor? Então, tem muitos preparativos. Você pode botar uma roupa tranquila, folgada, nada apertado, certo? Procurar um lugar calmo, tranquilo, onde não tenha muito ruído, muito barulho. Coloque uma luz, se você quiser colocar uma luzinha azul no teu quarto, no teto vai ajudar bastante, a cromoterapia com meditação, né? E você pode colocar uma musiquinha New Age, acenda um incenso, e aí você senta e entra em contato com esse ambiente de energia mais sutil. Tá? Isso vai favorecer muito um estado de... É um ritual, a meditação é um ritual de você entrar em contato com você mesmo e com seres de luz. Professor, devido também à questão cultural, muitas pessoas estão relatando que eles têm medo de fazer meditação por algum problema que possa estar ocorrendo. Inclusive, alguns relataram até medo de existe uma frase do Osho que diz assim: a sua vida começa exatamente quando o seu medo termina. Enquanto você tiver medo, você é escravo do medo, você é escravo de um modelo social, escravo de uma religião, escravo do demônio, sabe? Você tem medo de tudo isso. Vocês precisam aprender na vida de vocês a ter muito mais fé nas forças da luz do que medo das trevas. Quando você aprender isso, que as trevas não têm poder e a luz sim, é extremamente poderosa, você nunca vai ter medo de absolutamente nada no seu caminho espiritual. Sente, busque o seu interior e tua alma, que as forças da luz vão estar ao teu lado. Sempre. Eu sei disso. Toda vez que eu vou fazer um trabalho, os espíritos estão do meu lado e são seres que ninguém põe a cara comigo, cara. São seres de luz, são seres de alta energia que caminham junto de nós e apoiam o nosso trabalho aqui, apoiam a nossa jornada espiritual na Terra e tudo que nós estamos fazendo, porque nós temos muita, mas muita fé na luz, muita fé nas energias superiores,
que estão ao nosso lado, nos protegendo e caminhando lado a lado com essa nossa missão. Pense nisso sempre, nunca nas forças negativas. Professor, agora uma pergunta mais técnica. Em relação à glândula pineal, qual que é a relação com a meditação? Então, cara, a glândula pineal ainda é um grande mistério. Os neurocientistas, os neurocirurgiões estão muito intrigados com o simbolismo fundamental da pineal, se ela é a glândula que faz a conexão com a consciência. Como é que o espírito acopla um corpo físico, um corpo biológico? Como que ele se prende? Como que ele se desprende? Qual que é esse plug aí que faz essa junção, essa conexão? Então, as pessoas estão querendo acreditar que a glândula pineal é o grande plug, é o grande pack da coisa. É o ponto de interface entre o espírito e o corpo biológico, que é uma máquina, que é um hardware. Né? Entendeu? E o espírito seria o software. Né? Então, aonde que essas duas coisas se grudam, se encaixam para um poder usar o outro e controlar o outro? Então, o ponto focal é a glândula pineal. Entendeu? Então, essa é a grande discussão na ciência, hoje em dia na neurociência, e com certeza, né, tem que ter um ponto de conexão. Isso é inevitável. Quando o espírito morre, o cordão de prata corta. Né? Então, como é que o cordão de prata se conecta? Como é que ele gruda no corpo físico e controla a mente, controla os passos, os movimentos, a fala, controla todo esse corpo? Tem que ter um ponto, um elo de junção. E esse elo de junção tem que ser um órgão no corpo biológico também. E com certeza ele está lá dentro, na parte mais central do cérebro, mais protegido por toda a massa encefálica, que ali é o ponto focal de toda essa relação entre corpo e espírito. Professor, tem vários relatos de várias pessoas aqui sobre o que eles sentem durante a meditação. Então, alguns falam que sentem o corpo pesado, outros falam que sentem um palpitar mais forte do coração, alguns enxergam algumas luzes. Eu dou uns calafrios, uns arrepios. Outros uns estalos. Então, o professor pode comentar um pouquinho sobre esses sintomas? O lance é o seguinte, gente, não se assustem com nenhum sintoma. O problema é o seguinte, todas as vezes que você está agitado, está no mundo assim, nós vivemos um mundo de sensações. Nós vivemos um mundo de percepções. Então, quando você vai entrar num processo que você não está acostumado, que é outro estado alterado, a gente chama de estado alterado da consciência, que é um estado diferente, você não está acostumado, milhares de sensações novas vão aparecer e vão surgir. E você vai ter que administrar elas, você vai ter que viver com elas, porque são novas percepções, porque você vai estar entrando em outro estado. Mas você não pode ficar usando muito a mente, querendo interpretar cada estado. Você tem que sentir, viver, ir, deixar fluir, deixar acontecer e ver até onde vai. Mas é inevitável, todos vão ter sensações das mais diferentes, das mais estranhas, um ouve vozes, outro tem calafrio, outro vê vulto, e fica confuso com isso, porque a gente chama, isso aí é o médium meia boca, a gente fala, sabe? É um médium não desenvolvido, é um indivíduo que não está em contato profundo e numa abertura maior para perceber esses outros estados de consciência com mais profundidade. Então ele vive sensações, que são os reflexos de estados alterados da consciência, tá? Que se você continuar nessa prática mais constante, essas coisas vão se abrindo, elas vão se expandindo, e essas sensações vão se tornando mais claras e mais objetivas em nossa mente. E essas sensações, elas podem vir por todos os nossos sentidos, professor? Todos. Audição? Tudo, porque você tem que entender que quando nós estamos em meditação, nós quase que desconectamos o corpo físico do corpo astral. Certo? Desconectamos os dois. E aí você vai começar a funcionar com o ouvido espiritual, com o olho espiritual. Por isso que a gente começa a ver, sentir e ouvir coisas que não tem aqui normalmente nesse mundo. Porque outras ferramentas vão ser ativadas. Né? O Vinícius ele pergunta, professor, se é possível deixar completamente o corpo físico numa prática de meditação. Com certeza. Com certeza. Os monges faziam projeção com perna cruzada. Sentar perna cruzada e sair do corpo. Os monges não faziam viagem astral deitado. Eles sentavam, cruzavam as pernas, pulava fora do corpo. Né? O Lucas, e não só ele, professor, várias pessoas estão perguntando qual que seria a melhor forma de meditação, ou seja, a meditação mais eficiente para o desenvolvimento espiritual. Depende de você. Por que vocês acham que eles criaram dezenas de técnicas de meditação e não uma só, altamente mais eficiente? Porque o ocidental é meio maluco, né? O ocidental ele sempre quer o the best. Né, Thalita, não é verdade? O americano sempre quer o the best, o melhor.
Não, eu quero a melhor. Então eu vou contar uma história com um espírito que me orienta, um espírito, um mestre chinês, um mestre oriental, que me orienta desde quando eu era molequinho. Certo? Quando eu era muito jovem, eu era muito interessado em Kung Fu, Tai Chi, eu adorava Kung Fu, treinava que nem um maluco. E esse espírito, ele tinha sido um grande sacerdote no mosteiro de Shaolin, esse espírito que nos orienta. E aí eu fiz uma pergunta que é a mais idiota de todas que você pode fazer para um mestre. E eu fiz. E a pergunta era essa: mestre, quem foi? Presta atenção, a resposta é a mesma que eu vou dar para você, tá? Na sua pergunta. Quem foi o maior mestre de Kung Fu e Tai Chi Chuan da velha China? Eu fiz a besteira de fazer essa pergunta, com a esperança de que ele fosse me dizer, não, foi mestre Quan Yin Leung, lá da dinastia Shung, do mosteiro tal. A gente não sabe mesmo quem a gente está falando, né? Quem são nossos mestres espirituais. A resposta dele foi essa, presta atenção. O maior de todos os mestres foi e ainda continua sendo o silêncio. Vocês entenderam? Você perguntou qual que é a melhor técnica de toda, the best. O silêncio. O silêncio é a maior porta que pode existir para o indivíduo penetrar dentro de si mesmo. Ao sentar, nós vamos ouvir o silêncio. Nós vamos entender o que esse mestre tem para nos ajudar, para nos ensinar. Entendeu? Se não entendeu, trabalhe aí para tentar entender. A Nair, ela faz uma pergunta interessante, professor. Para quem toma remédio psicoativo, a meditação é possível? Ela é possível sim, ela vai ajudar você a ter determinados estados. Aí eu tenho certeza que se você entrar no equilíbrio, você vai largar essa droga. Você vai largar essa porcaria, porque essa porcaria não resolve nada. Você tem que ter um equilíbrio interno, um controle de suas emoções, e a meditação é uma grande ferramenta para essa sua autoconfiança, essa autodeterminação, e para você botar seus centros em equilíbrio, eliminar o estresse, eliminar desejos babacas aí, porque sempre existe um motivo para as pessoas entrarem em depressão e tomar drogas psicoativas. Né? No sentido, para dormir, tem pessoas que não conseguem dormir, vai tomar droga, né? Então, a meditação é uma ferramenta que pode mudar completamente a estrutura do teu ser e você pode ter ajuda espiritual e eu tenho certeza que se você fizer isso com afinco, você vai eliminar essas drogas que você está tomando, vai parar de tomar tudo isso. Beleza, pessoal? Então, eu acho que o papo de hoje foi muito legal. Eu tenho certeza que tem milhares de perguntas, esse assunto é maravilhoso, porque a meditação é a porta para a nossa alma. Tá? Nunca se esqueça disso. Tá? E se quiserem ter mais informações, pega esse curso da gente aí com 23 aulas, né, que já está rolando aí, mas ela está tudo gravado, você pode pegar a qualquer hora. São técnicas totalmente independentes, cada aula é uma técnica diferente, então não tem uma sequência propriamente dita. Né? Então você pode pegar a qualquer momento essas aulas e participar e praticar na tua casa e aprender. Eu creio que você vai ter bastante progresso interior quando você tomar consciência de que se sentar em zazen e deixar o teu espírito falar mais alto é a verdadeira essência do guerreiro espiritual. Ok? Então, muita luz, muita paz a todos vocês. Até um próximo encontro, hein, gente? Até um próximo encontro. Namastê.